Olá, pessoal. Queria aproveitar esse tema recente das cartas pela democracia para refletir sobre um tema recente que é o da aliança de classes. A aliança de classes, pessoal, foi uma coisa pensada lá nos anos 20 e anos 30 pelo PCB, em outros momentos também, quando aparece a ideia de frentes únicas ou frentes amplas. E nesse momento a gente vê um claro exemplo disso quando a gente pensa na questão aí dessas cartas pela democracia, porque a gente vê a heterogeneidade de grupos, a gente vê desde a Fiesp até os bancos, e aí do outro lado você tem trabalhadores, né, pelo menos uma pequena fração, e você tem a classe média, os universitários, os movimentos sociais, você tem os sindicatos. Então, você tem uma heterogeneidade. Então, é possível imaginar que esses grupos possam permanecer juntos por muito tempo. Então, se a gente pensar na aliança de classes, pessoal, e pensar nessa diferença nas relações sociais de produção, cada grupo ali com a sua posição, é bem complicado. Lá nos anos 20, anos 30, o PCB propugnava uma aliança dessa no seu jornal A Classe Operária. Chegou ao ponto, nos anos 20, do Otávio Brandão, um dos teóricos do partido, pensar que era possível a burguesia industrial lutar contra uma burguesia agrária e os trabalhadores e camponeses se agarrarem nessa burguesia industrial. Bom, isso foi muito criticado, ainda nos anos 20, o PCB acabou não seguindo essa ideia. Quando foi para o jornal aí publicar suas ideias, ficou girando mais a questão de você ter uma aliança entre trabalhadores camponeses e tenentes, né, que seriam ali os representantes da pequena burguesia. Bom, no momento decisivo, que foi em 35, com aquilo que os livros chamam de intentona comunista, que é um termo bastante criticado hoje porque você tem a presença minoritária dos comunistas nesses movimentos. Quem teve mais presença foram os tenentes prestistas, né? Prestistas por causa do Luiz Carlos Prestes, no caso, né? Não Júlio Prestes. Júlio Prestes era aquele que tinha concorrido com Vargas. Então, Luiz Carlos Prestes, ele tinha aí liderança entre os comunistas e tinha ainda bastante fama entre os tenentes, né? Então, você tinha esse movimento. O que aconteceu, pessoal, que foi ali bastante fracassado o movimento, no sentido de que não agregou muita gente, então os trabalhadores não entraram no movimento de forma geral. Então, em Natal, que foi o lugar mais bem sucedido, foram só 4 dias, em Recife foi só um dia, e no Rio de Janeiro também só um dia. E então você tem uma situação em que não se estudou o terreno, não se preparou a situação, não se fez ali um cálculo de que se as massas trabalhadoras estavam realmente a fim de apoiar aquele movimento todo. Então Vargas acabou derrotando, utilizando para sua própria política, né, porque ele acabou baseando muito nos seus intentos ali posteriores, né, com a proclamação do Estado Novo, ali uma propaganda contra um possível golpe comunista. Então, pessoal, a gente tem essa situação lá nos anos 30, um momento bem conturbado. Este momento que a gente vive, a aliança de classes, ela seria uma questão eleitoral, enquanto naquele momento seria uma questão mais evolucionária. Então, a gente pensando num mote que é o da questão da defesa da democracia, até que ponto essas classes podem se unir? Porque vamos supor que realmente haja um risco de golpe no Brasil e esse movimento consiga chamar mais adeptos, até que ponto, então, esses movimentos continuariam juntos numa possível vitória desse objetivo, ou seja, manter a democracia, partindo do pressuposto de que haja realmente um risco de golpe no Brasil, porque não é uma unanimidade que existe um golpe aí em curso no Brasil, é um risco de golpe. Então, pessoal, a partir do pensamento sobre as relações sociais de produção, é possível imaginar que trabalhadores, profissionais liberais, também burgueses aí no sentido da elite financeira e da Fiesp, possam caminhar muito tempo juntos. Então é uma questão que fica aí, ok? Então, sem entrar muito na questão eleitoral, mas pensando na questão aí do próprio convívio entre essas classes, pensando numa política posterior, é possível manter todos esses grupos unidos? Então é complicado a partir do momento que a gente pensa nessas diferenças aí nas posições nas relações sociais de produção. Então isso fica aqui para a gente pensar nas classes sociais, pessoal, na importância delas, né? E que a gente reflita também com o tipo de aliança que está sendo desenhada no Brasil. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.